iniciar falando um pouco da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor trazendo a palavra ao nosso coração. Aleluia. Vamos ler aqui João. Glória a Deus. Evangelho do nosso apóstolo João, filho de Maria Salomé com Zebedeu, que morava na cidade de Genezaré. Esse que era o apóstolo do amor, primo também de Jesus, e que teve um papel muito importante escrevendo o Evangelho de João, escrevendo também a Epístola e o Apocalipse. Então vamos entender aqui um pouco o que Deus quer falar nessa manhã. Estava aqui, o Senhor me levou aqui em João capítulo 4. Talvez tenha alguém como essa mulher aqui hoje, nessa manhã, e Deus, evangelista Felipe, quer levar uma palavra de restituição e restauração para esta pessoa. Eu creio. Porque tem momento na nossa vida que tomamos decisões erradas por falta de conhecimento. Sim, é verdade. Por falta de direção, né? Porque tem pessoas que vê você errando e é mais fácil te rejeitar e te apontar do que te direcionar ao caminho certo. É verdade. E aqui nós vemos que Jesus é um Jesus que sempre faz missão. E nós vamos recordar aqui, nós vamos ler o texto, e diz assim: os fariseus ouviam dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhes disse: por favor, me dê um pouco de água. E os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: ó Senhor, é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. E então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. E ela respondeu: Senhor, não tem balde para tirar água e o poço é fundo, e como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, e ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte que jorrará para a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar a água. Vá, chama teu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus lhe disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois tivesse 5
e este que você tem agora não é de fato de seu marido. Sim, você falou a verdade, a mulher respondeu. E agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. E respondeu-lhe a mulher: eu sei que és Messias, chamado Cristo. Tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Oh, glória! Que profundo isso aqui, né? Jesus fazia suas missões, indo atrás de almas, e pela importância de Jesus, se ele quisesse, ele poderia andar só com as carruagens, né? Verdade. Porque ele tinha esse direito. Ele era filho de Deus, mas Jesus fazia muitas caminhadas a pé. Pastor, mas não, tudo bem, na época as Ferrari da época era charrete, era os cavalos, era as mulas, né? Mas Jesus, ele fazia questão também de andar. Por que o senhor está dizendo isso? Porque muitos hoje, para fazer a obra, dependendo, ele não quer andar 100 metros. Ele não quer andar 1000 metros. Hoje é um negócio muito sério essa geração, porque no nosso tempo nós saíamos de uma cidade para outra para ir em vigília, onde falava que tinha um trabalho pentecostal, onde falava que Jesus estava, saía aquela multidão dando risada, dando glória, falando dos milagres de Jesus, falando em língua no meio da rua. E isso, quando nós encontrava roqueiro, pessoas embriagadas, nós abordava, falava do amor de Cristo. Quantas vezes saímos de Jandira para Carapicuíba, para Cotia, para Itapevi, dali de Jandira para ir nas vigílias, buscar a presença para ser cheios de Deus e alcançar pessoas que estavam perdidas. E aqui vai para os obreiros de hoje, né? O esforço que Jesus fazia com seus discípulos e o acompanhavam. Ao ponto que quando Jesus está correndo de alguns, porque a inveja vem. A verdade é essa, quando tem uns que não faz nada, quando um chega e começa a fazer, cria uma inveja. Então tem obreiro que ele vai passar por isso. Às vezes ele vai chegar em um determinado lugar, ou ele vai crescer ali, e ele vai começar a fazer. Os que já estão ali há mais tempo, que não faz nada, vai ter inveja dele. E Jesus fez o quê? Jesus procurou quem tinha necessidade. A Bíblia de Jesus correu por um caminho que eles não conheciam, e foi ao encontro de alguém que precisava de Jesus. Então, quando você vê que o lugar não precisa de você, vá para onde te precisa. Vá para onde você é útil. Aonde Deus quer contar com a sua mão de obra. Deus quer contar com o teu esforço, com o talento que Ele te deu, com o chamado, com o ofício. Porque a Bíblia diz que Jesus corre, e tem muitos lugares que muitos não querem ir. Jesus vai num lugar onde os judeus não queriam ir, que era Samaria, porque a própria palavra vai dizer que ela declara: mas vocês são judeus e não se dão com samaritanos. Aí tem toda aquela, história lá de Jeroboão, que quando leva o povo para Samaria, e causa toda uma divisão, quando Neemias também não aceita os samaritanos ajudar, porque já havia uma divisão ali, mas nós não vamos entrar nesse contexto hoje. Vamos ficar aqui dentro do texto. É interessante que o povo judeu já tinha desistido do povo samaritano. Só que aquela frase que diz assim: Deus não desiste
da qual aqueles nós já desistimos. Deus não tinha desistido daquela mulher. Não. Por mais que aquela mulher... E nem ainda daquele fosse- povo, né? Nem Exatamente, daquele povo. exatamente. Agora, o interessante é que às vezes para Deus alcançar um povo que está rejeitado, ele pega o mais fraco. É verdade. Pega o mais desprezível. Aí vem ali 1 Coríntios, né? Porque as coisas que é loucura para o homem, né? Mas é poder de Deus para aquele que crê. 1 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 18. Então, parecia loucura Jesus querer entrar em Samaria, ainda para alcançar uma mulher. Porque no estado que ela estava seria vergonhoso. E que para alguém é vergonha, para Deus é honra. É verdade, aleluia. É? Porque Jesus vai tomar um caminho, os discípulos cansados e famintos vão para a cidade, vê que quem está com Jesus, irmão, até a inimizade acaba. Porque os discípulos podiam questionar Jesus, mas nós vamos entrar na cidade de samaritanos. Mas quando você anda com Jesus, as barreiras caem por terra, as diferenças caem por terra, as inimizades caem por terra. Glória a Deus. Naragaiaçuga, Heleminas. Oh, aleluia, Deus. Então pessoas que guardam mágoa, rancor, ódio, ira, não tem como fazer a obra de Deus. É. Ah, vou na casa de fulano eu não vou. Na de ciclano eu não gosto. Como é que você quer agradar a Deus dessa maneira? É verdade. Para você andar com Jesus, você tem que estar limpo. Tem que estar lavado. Tem que estar remido. E o segredo do evangelho é que mata os cristãos de hoje. Qual, pastor? Para amar os inimigos. É verdade. Então os discípulos aprenderam a amar o povo samaritano ao ponto deles entrar em Samaria para comprar alimento. Se eles não conversavam, imagina entrar lá para comprar alimento. Mas eles estão com Jesus. Quem anda com Jesus tem um coração limpo. Quem anda com Jesus é transformado. Então os discípulos vão comprar comida, Jesus vai para o poço. E interessante que o poço é lugar de profundidade. E quem se achega a Jesus, Jesus quer profundidade. É forte, aleluia. Jesus quer que conheça ele. Não é como Jó disse, eu te conhecia só de ouvir. Falar. Aquela mulher também só conhecia de ouvir. Falar. Porque ela está confusa. Ó, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, outros dizem que é Samaria. Ela está dizendo, já não sei de mais nada. E quando há dúvida, o diabo rouba a fé da pessoa. Rouba a espiritualidade, rouba a comunhão, rouba a convicção. Então se você não tem convicção de uma coisa, você também não tem fé naquilo. Você não dá credibilidade. Dá para ver que a vida dela está bagunçada porque ela já não tinha mais fé e nem credibilidade e também não sabia em quem confiar ou em quem ouvir. Porque se ia falar com o samaritano, eles falavam mal do judeu. Se ia falar com os judeus falavam mal do samaritano. Será que tem alguém assim nos ouvindo? E bispo, a falta de credibilidade dela era tanta que ela ia buscar água no poço no horário onde ninguém estaria no poço buscando água. Porque, segundo os historiadores, era normal muitas mulheres ir no horário cedo para poder buscar água. E ela vai praticamente no horário da meio-dia, 1h, porque ela sabe que não vai ter ninguém lá para acusar ela. Expor ela, ou né? para expor ela. Justamente. Então, a falta de credibilidade, muitas das vezes, faz a pessoa recuar, né? faz a pessoa de recuar. muitos momentos de estar em comunhão, né? Exatamente. Só que aí quando a pessoa resolve, igual o senhor falou, se aprofundar mais, Jesus aparece para ela. É. E geralmente, quando Deus quer ter intimidade com você, quando você está só. Sozinho, verdade. Você pode ver, tem pessoas que enquanto ele está envolvido com um amigo, com um parente, com festa, com barganha, irmão, ele não quer nem saber de Deus. Só que na hora que a vida dele vai se deteriorando com a situação que ele vai vivendo, ele vai ficando só. Quando a reputação dele vai caindo, né, vai desfigurando, vai sendo transtornada, os próprios que se diziam amigo vai se afastando. Porque a fama dele já não é favorável. A conduta dele já não é favorável. E isso faz com que vai levar a pessoa a ficar só. Sozinha. E é o momento que nós entendemos que, quando Deus diz que pode uma mãe esquecer do seu filho,
Se porventura essa esquecer, eu, Senhor, e nós vemos que nesses dias de hoje muitas mães não só esquecem, mas como põe bebê na lata de lixo. Abandona, né? Abandona. Abandona os seus filhos. Mas o Senhor, não. Não abandona. Ele sempre chega. Ele sempre se apresenta. Pode ver como que o Senhor se apresenta, pastor, para uma criança dessa, quando ele põe alguém para achar essa criança. É verdade. Quando ele põe alguém para adotar essa criança, para amar essa criança, com um amor que a mãe não teve. Porque é o amor ágape, o amor de Deus. E Jesus, então, ele vai sentar, porque Jesus tinha um propósito. Jesus não vai nos lugares sem propósito. Jesus, onde ele ia, ele tinha um propósito. É verdade, aleluia. E o propósito dele sempre era o quê? Fazer a vontade de seu Pai. Pode ver, os discípulos estão com fome, mas a fome de Cristo é alcançar uma alma perdida. É alcançar alguém que está esquecido pela sociedade ou menosprezado pela sociedade pelos erros que cometeu. Porque às vezes tem erros que nós cometemos que até a família se afasta. É verdade. Até os irmãos se afastam. Ficam com vergonha, na verdade, de andar com aquela pessoa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E talvez tenha alguém que possa estar envergonhado das suas condutas, das suas atitudes, e sabe que o que está passando foi porque ele fez ou ela fez as decisões que tomou. E decisões, quando você não tem em quem acreditar, é difícil. É verdade. Por quê? Porque se você não tem em quem você acreditar, em quem você se apoiar, se aconselhar, você toma decisões erradas. E Jesus é o nosso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, né? Jesus queria aconselhar aquela mulher que ainda tinha jeito para a vida dela. Ainda havia jeito para a situação dela. E Jesus está falando para alguém, não acabou. Glória tem jeito ainda. Aleluia. Alaio tchoregas. Taragachuri. É baragarremas. Tem jeito para a tua vida, meu irmão, meu amigo. Você que está ouvindo a rádio achando que tudo acabou, que agora é o momento de você se suicidar, tirar a tua própria vida. Não, Deus está dizendo, tem jeito. Creio, Jesus, aleluia. Pastor, mas eu estou no fundo do poço. Agora é que tem jeito. Agora é que a providência vai chegar. Agora é que Deus vai se apresentar para você no momento mais difícil. O momento do poço. Agora você imagina o sol escaldante. A pessoa não tem com quem conversar. E ainda está só. É o melhor momento para Deus se apresentar. Por quê? Porque o verdadeiro amigo, ele só se apresenta quando você precisa. É verdade. Talvez o verdadeiro amigo, ele não está toda hora na tua casa. Não, ele está quando você... Jesus era amigo de Lázaro, mas teve um momento que Jesus não estava lá. Jesus já chegou quando precisava. Porque o amigo é assim, quando precisa ele chega. E ele chega e resolve. Dá a solução, dá a direção. É interessante outra mulher também que Deus só se apresentou para ela quando ela estava sozinha, Agar, não é? Agar, Agar, quando ela foge da sua senhora e ela tá ali sozinha, o Senhor fala assim, o que tu tá fazendo aqui sozinha? Volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. Gideão aí, também, né? Gideão quando estava lá no lagar malhando o trigo, os outros já tinham corrido com covardia, mas ele estava lá, né? E bispo, olha que interessante, todos esses cometeram um erro. E o nosso apóstolo Pedro também. Jesus encontrou com ele sozinho e falou, Pedro, tu me amas? É sempre quando nós caímos ou que falhamos e todos nos abandonam, é aí onde Jesus aparece. É aí onde o Senhor ele se manifesta. E aí me faz lembrar, bispo, não saindo do contexto, mas quando os discípulos estão atravessando em Marcos capítulo 5, o mar da Galileia. As ondas vêm, batem de um lado, batem do outro, começa a entrar água e o barco até mesmo está furado. Só que barco que Jesus ele se faz presente não afunda. Eu não acredito que mediante aquela tempestade aquele barquinho ia afundar. Não acredito, porque Jesus estava dentro do barco. Ou seja, o crente pode estar cheio de buraco. O crente pode estar entrando água, prestes para afundar. Mas se Jesus permanece no seu barco ainda, tu não morre. Tu não afunda. Barco que Jesus está, não afunda. O que eu tenho que fazer, pastor Felipe? Correr para Jesus. O bom é que, você falando do barco, né, Deus falava comigo aqui. Por que Deus levou o barco deles para o meio do mar? Para mostrar que eles tinham falha. Que eles eram falhos. Mas o que estava com ele era perfeito. Que até o vento e o mar de obedecer. Glória a Deus. Tem momento, irmão, porque assim, você se sente dono da razão.
Quem sabe eles, por ser pescadores, se sentiu dono da razão. Verdade. Mas quando Jesus leva ele para a beira do mar, lá para o meio do mar, que eles veem o barquinho enchendo de água e que eles não têm mais controle, Jesus está dizendo, e aí? Cadê a tua perfeição? Né? Cadê a tua capacidade? Então, quem nos dá estrutura para entender e cumprir o ofício de Deus é Cristo. É verdade. Talvez quando aquela mulher chega ali no seu quinto esposo, acaba a estrutura dela. Tentei uma, tem gente assim. Tentei duas, tentei três, tentei quatro, já estou no quinto. E ainda não me resolvi. E o negócio é sério. Quando você pensa que está acertando, aí Deus vem falando, ainda não é teu. E olha que interessante que Deus falou comigo aqui agora. O Senhor falando disso. Ela tentou 5 vezes. E das 5 vezes ela fugiu. Tem gente que quando se depara com um problema, ele foge. Verdade. E o problema é que não resolve, né? Porque se você foge do problema, ele vai te perseguir. Ele persegue você. Isso é verdade. Tem provação, e escuta aqui, ouvinte. Tem provação que você precisa passar. Você precisa ser aprovado por Deus. Enfrenta essa situação de frente, se levanta. Põe-te em pé. Aleluia. Porque quando você põe de pé, de frente com o problema, aí o Senhor fala contigo. Deus falou, põe-te em pé, Ezequiel, e eu falarei contigo. Tem gente que muda de igreja achando que é a igreja, mas você pode ir para tantas outras. Se Deus quer que você enfrente aquele problema, você vai ter que enfrentar. Sabe por quê, bispo? Agar fugiu uma vez da sua senhora. Quando ela voltou, Ismael nasce. Aí dessa vez eles são expulsos. Deus está falando, você vai ter que enfrentar o problema. Chegando lá, que ela se afasta do menino a 1 tiro de distância, o anjo toca nela e fala assim, levanta. Pega o menino, eu vou abrir os teus olhos, tem água ali. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você falar assim, o problema é a igreja, o problema é alguém, o problema é isso, o problema é aquilo, e você não resolver, não permanecer, tu vai continuar com sede. Mas quando você olhar para Jesus, Jesus está dizendo assim, porque o texto diz em 21 que foi o anjo de Deus que abriu os olhos de Agar, para que ela visse o poço. Justo. Então os olhos dela estavam fechados e o poço estava na frente dela. Jesus falando assim, você está fechando os olhos. Você não está enfrentando a circunstância e querendo ver que eu estou no controle e quero que você enfrenta. Eu quero que você levanta. Não é? E o interessante é que a pessoa para ter uma... Olha Isaías, né? Quem morreu? Urias. Isaías se sentiu só. Foi para a casa do Senhor, Deus abriu a visão primeiro, porque ele teve a visão. Depois Deus abriu a audição. Porque um crente com a visão fechada, cega e com os ouvidos tampados, aí é por isso que Jesus disse para a própria Isaías, traz o povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E tem momento que a situação está tão caótica para a pessoa que a pessoa não consegue ouvir. Está cego, não vê o que Deus quer fazer. É igual você falou aqui, Deus me dá, a pessoa sai do ministério e fala mal do ministério, sai da igreja e fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos obreiros, fala mal das irmãs. E ele nunca vê, ou ela nunca vê que o problema está com ele. Porque se você vai para um lugar, não para, vai para outro, não para, o problema não é o lugar, o problema é você. Enquanto você não enfrentar aquele problema, ele nunca vai te abandonar. O problema não era o povo de Samaria, o problema era ela. Ela era o problema. Então, quando você não se resolve com Deus e com você mesmo, você sempre vai ser o problema. Para você mesmo. Então, quando a pessoa ela está errada, ou continua errônea, e ela nunca vai conseguir ficar firme, ou ter estabilidade para crescer, ou para dar fruto. Por quê? Porque o erro não está nos outros, o erro está nela. O que precisa ser quebrado, tirado, está na pessoa. Às vezes é o ego, é o eu, é a arrogância, é o orgulho, é a soberba. Não, eu sou assim. Eu não mudo, isso aqui. Então, olha lá, ó a arrogância da mulher. Tu não sabe que o judeu... olha, ela nunca viu Jesus, irmão. Jesus estava tentando dialogar, ela já deu uma patada em Jesus. Você não sabe que os judeus não se falam com os samaritanos? Ainda mais sendo eu mulher, né? Olha, Jesus mais mulher. Tem pessoa que tá tanto no problema que já tá entrando na defensiva. Alguém que vai ajudar ele já afasta. Afasta. É pessoas que... com atitudes negativas, com atitudes negativas. A vida está mandando alguém para te aconselhar, Bruce. Porque, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que quer o teu bem, ele não vai passar a mão no teu pecado, no teu erro. É verdade.
Não, pelo contrário, as palavras a princípio pode ser dura, mas é a palavra que vai te curar. Palavra que vai te mostrar o caminho do crescimento, do sucesso, o caminho de você vencer você mesmo, porque o nosso primeiro inimigo não é o diabo, não é o mundo, não é as pessoas do nosso lado, não é os demônios. Nosso primeiro inimigo é o nosso eu. Paulo diz que é uma luta da carne contra o espírito. Enquanto você não se sujeitar a ser humilhado pelo que Deus permite chegar na tua vida, pelo que Deus permite acontecer e vencer você mesmo, você não vai conseguir êxito nenhum na vida. A arrogância dela, quem não sabe que os judeus não se conversam com os samaritanos, não há uma inimizade entre nós. Tem gente que está vivendo igual museu, trazendo coisa do passado. É verdade. Né? Que o pai, que a mãe, que fulano fez, e ele sempre vem trazendo algo, né, para viver na defensiva e afastar dele Deus, o crescimento de Deus, as promessas de Deus, porque enquanto a pessoa estiver dessa maneira, ele não vive as promessas. Ela precisa se render para Cristo. E outra coisa, não pode deixar nada em oculto. Diante do Senhor, a pessoa tem que ser sincera. É verdade. Tem que ser verdadeira. Porque tem gente que fica dando desculpa para tudo, sabendo que ele é errado. Calma aí, quem escolheu os 5 esposos? Deus não foi. Os irmãos de Samaria não foi. Quem escolheu foi ela. Porque Jesus, ó, tiveste 4. Quer dizer, pelo que dá a entender, ela era uma mulher autoritária. Se falou com Jesus desse jeito, imagine com os esposos. Não, é verdade. Você entendeu? É verdade. Então, ela era autoritária, porque tem mulher que quer mandar na casa. Né? O esposo é igual um Acabe da vida, não manda em nada. E sendo que os dois não é para andar nem um na frente nem o outro atrás, é para andar do lado. Do lado. É um ajudando o outro. Por isso que não dava certo. Porque se o cabeça não manda, a casa desanda. E aí Jesus chega para pôr ordem na casa dela. Que a casa dela está desordenada. Se tu soubesse, né? Pelo menos quando você não conhece alguém, procura de onde você é. Bispo, tá aí uma coisa que acontece muito, né? A pessoa, ela é tão arrogante que ela tá sozinha até hoje, né? Quer tão mandar que tá sozinha até hoje. Só que isso, lá em Provérbios 6, versículo de número 16 a 17, vai dizer que existem 7 pecados que Deus odeia. É verdade. E o último ele abomina, não é? É. O primeiro é olhos altivos, ou seja, a pessoa orgulhosa. Eu não mudo, eu sou desse jeito, eu que mando em casa, não é? E não é mais Jesus que manda. Verdade. Essa mulher tava assim, Senhor, mas é adorar aqui e adorar lá? Questionando, né? Questionando. E Jesus tá falando, mulher, não é nem aqui nem lá. Quem adora em espírito e em ver? Ou seja, deixa eu no controle. Tu tá querendo assumir muitas coisas, tá igual Sara, querendo colocar na frente os bois. Tem hora que Deus tá querendo ensinar e a pessoa querendo ensinar a Deus. É verdade. Né? Jesus tá dizendo, meu irmão, Jesus primeiro fala, tu sabe, né, que Deus preparou para você hoje? Ei, minha irmã, meu irmão, você sabe o que Deus preparou para você nesse sábado de hoje? Qual é a bênção que está reservada? Qual é o presente que está reservado para você hoje? Qual é a providência que está reservado para você hoje? Aleluia, glória a Deus. Alá, eu te oremai. Glória a Deus. Não adianta você ficar em desespero, ficar reclamando da vida, que fulano não me ajuda, Bertão. Não, você não está te ajudando. Porque só tem um que pode te ajudar, Jesus. Mas a mudança na vida das pessoas só pode acontecer quando elas deixam Deus trabalhar. Quando Jesus tem liberdade de trabalhar. Se Deus não tiver liberdade de trabalhar na sua vida, vai ficar difícil. Como é que Deus vai agir se você não dá liberdade para Ele trabalhar? Aí aqui, ela passa a vida toda dela num cântaro, carregando peso, solitária, porque se ela fosse uma boa esposa, o esposo estaria com ela. Sim ou não? É verdade.
Então, se ela já teve 5, porque nenhum dos 5 suportou. Porque para Jesus dizer agora o que tu tem não é teu, até a escolha ela foi mal. E tem gente que quando não tem a direção de Deus, tudo que escolhe é para o seu próprio mal. Porque Jesus disse lá em João 15, verso 5, sem mim nada poderíeis fazer. Nada poderíeis fazer. Mas o amor de Deus é tão grande pela tua vida nessa manhã, que Jesus está dizendo, você já chegou no fundo do poço. E eu sou o único que pode te resgatar. Eita Deus, aleluia. Sou o único que pode mudar a tua história. Glória Jesus está dizendo, está na hora de você abaixar a cabeça, né? Meu Deus do céu. Como forte. disse o apóstolo, milhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ao seu tempo ele vos exaltará. Tempo também não é seu, tempo é de Deus. O bom é que quando você chegar no fundo do poço, entenda que quem vai chegar para dialogar com você, para te levantar, para te tirar desse poço, não é qualquer um, é Jesus de Nazaré. Mulher, se tu, olha como Deus é tão maravilhoso, me pedir, quer dizer, Deus abre mão da pessoa fazer o pedido. O que você precisa? Aí Jesus disse, que queres que eu te faça? Aquele homem disse, Senhor, eu quero ver. Então Jesus estava perguntando, o que você quer que eu faça para mudar a tua vida? E olha que interessante, bispo, porque mesmo essa mulher sendo uma de respostas robusta para Jesus, Jesus insistiu nela. E por que Jesus insistiu nela? Porque Jesus sabia que essa mulher era uma mulher rejeitada. E a rejeição dói. Dói. Jesus sabia que essa mulher era uma pessoa que tinha sido rejeitada até mesmo antes dela se tornar mulher. E eu vejo aqui, irmãos, que por muitas vezes nós nos tornamos orgulhosos ou na defensiva por conta da rejeição de alguém que marcou a nossa vida. Não sei se algum esposo, se a mãe, se um tio rejeitou você, mas o sentimento da rejeição não pode definir quem você é hoje. Verdade. Jesus está insistindo em pessoas que estão na defensiva, ele está falando, tira a armação de boxe, né? Tira essa defensiva e deixa a ofensiva, deixa Deus vir até você. Deixa o Senhor mudar você, o seu caráter, porque o sentimento da rejeição, irmãos, eu sei que é um dos sentimentos que mais dói no nosso coração. E interessante que da água que ela estava bebendo, né, ela sempre ia ter sede. Quer dizer, a forma que ela estava vivendo. Ela sempre ia ter sede. Tudo aquilo que ela estava fazendo para se saciar, tentar escapar ou fugir dela mesma, não ia mudar nada. E olha que interessante, bispo, eu estava estudando, eu já vou passar para o senhor, estava estudando, um psicólogo ele falou assim, uma pessoa que ela tem um sentimento, né, um trauma dentro de si, é como se fosse um lobo que está dentro dessa pessoa. Quando alguém fala alguma frase que vai contra essa pessoa, que fala a verdade sobre essa pessoa, esse lobo dentro dela morde essa pessoa. E aí, por ela sentir a dor, ela desconta em quem está na frente dela. E aí ele falou assim, sabe o ideal que você tem que fazer? Quando alguém falar alguma coisa que é verdadeira ou mexer nesse trauma lá dentro de você, você olha para esse lobo que te mordeu, encara ele frente a frente para que não haja mortandade do lado de fora. Porque quem está te mordendo é o seu trauma, não é alguém que está fora. É verdade. Então eu nunca posso deixar com que algo dentro de mim cause uma mortandade de palavras do lado de fora. Eu tenho que resolver dentro. E aquela mulher tinha que resolver a fonte que ela estava tomando. A fonte da amargura. A fonte da rejeição, do ódio. A fonte do ódio. Eu não sei que fonte você está tomando hoje. Eita, mas Jesus Cristo está dizendo assim, eu cheguei, eu sou a fonte da água viva. Eu não sou a fonte do ódio, eu não sou a fonte da rejeição, eu sou a fonte do amor. Eu sou a fonte que te recebe. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Tira essa defensiva, fica vulnerável, porque diante de Jesus não tem quem fique na defensiva. Ele compreende a tua dor, compreende o teu choro, é por isso que ele está insistindo em você hoje. Mudança, 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 mudança de vida, porque tu és escolhida dele, aleluias. E o interessante é que não adianta querer esconder, né? Se você tem um trauma do passado, algo mal resolvido, tem que resolver. É verdade. Se você está com algo que precisa pedir perdão, peça. Precisa pôr para fora, chama a pessoa, conversa, senta, procura alguém que pode te ouvir, que vai te compreender, que vai guardar o que você fala e acabou. Chama teu pastor, tua pastora,
alguém de confiança da tua casa, teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, expõe a situação. Expõe a situação. Para que a pessoa possa saber que direção tomar para te aconselhar ou te ajudar. Você vê que Jesus vai logo, né, no ponto fraco dela. Chama teu esposo. Não tenho. O que tu tem também não é teu. Você está entendendo? Talvez você está guardando algo. Você está nessa defensiva que não é tua. Está te deixando amargoso, rancoroso, uma pessoa deturpada, que está com a dilacerada por dentro, com a alma dilacerada, né? E Deus nessa manhã Ele quer restaurar, restituir, porque Jesus vai na ferida que ela não pôs para fora. É verdade. Ela podia falar assim: minha vida está mal resolvida, já casei 5 vezes e... Não, mas ela esconde. Mas Jesus, Ele vai revelar o que você está escondendo. Jesus quer que põe isso aí para fora, porque senão não adianta Jesus te dar pessoas boas, não adianta Jesus mudar a tua história, não adianta Jesus te cumprir promessas, se você está com algo que ainda está te prejudicando dentro de você. Mal resolvido. É verdade, aleluia. É como o evangelista Filipe falou: se você tem algo aí de alguém que te machucou, uma palavra, um sentimento, e quando alguém chegar nisso aí, em vez de você, né, reagir de uma forma negativa, põe, esclarece, vamos tratar desse assunto. Vamos matar esse lobo que está te ferindo, que está tornando você uma pessoa talvez insuportável. Que vai chegar um momento que nem você e nem ninguém vai te suportar mais. Que é o que aconteceu lá em Samaria. Nem a cidade, mais ninguém suportava ela ao ponto dela ter que buscar água sozinha. Porque por mais que a pessoa erre, sempre tem alguém que está perto. É verdade. Sempre tem alguém que quer ajudar. Mas quando a pessoa é insuportável, ela fica só. Nem a família, nem a igreja, né? E às vezes até Cristo ela afasta dela. Mas como Jesus te ama, e a obra é grande, chamado ofício. Aquela mulher tinha um chamado missionário muito grande, para trazer uma cidade aos pés de Jesus. O diabo não tenta barrar quem não tem nada, né? E ele só luta contra quem tem, né? Talvez quando você era criança, abusaram, fizeram alguma coisa, porque o diabo já sabia do teu chamado, do teu crescimento, da tua desenvoltura. E você tem que ter envergadura para enfrentar essa situação. Você tem que ter uma envergadura para poder mostrar que os teus lombos estão cingidos e que Deus te chamou para vencer. Porque, imagina aí, não é só você que passou por isso. Tem muitas pessoas que passou, superou e venceram na vida. A gente conhece a história de pessoas que hoje é médico, hoje é advogado, hoje é empresário, mas não deixou se abater pelo rancor, pelo ódio, pela ira, pelo fato que aconteceu no passado, pela mágoa. Você tem que sair desse poço. E é hoje o dia de você sair desse poço. Aleluia. Glória a Deus. Jesus quer arrancar você hoje com um braço forte desse poço. Eu creio, Pai. Aleluia. E o que você tiver de pôr limpo, você vai pôr nessa manhã. O que você tiver de pôr para fora, você vai pôr nessa manhã, vai conversar nessa manhã. Não é gritar, não, é conversar, é dialogar, é falar o que está te fazendo mal, o que está te prejudicando, o que está isolando você. Porque a maioria das pessoas que se suicida é fatos isolados, que elas se isolam, não fala, e aí o diabo trabalha na mente. E a pessoa acaba tirando a própria vida achando que ela é um lixo, que ela é suja, que ele é sujo, que ele não tem mais jeito. E quem não tem mais jeito é o diabo. É o diabo. Você ainda tem esperança. Enquanto você tiver vida, você tem esperança. Jesus te fez adorador, adoradora. A imagem e semelhança dele. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está ouvindo, não tem nada de tirar a vida, nada de se trancar no quarto, nada de se isolar. Se você tiver com opressão, depressão, vai sair da tua vida hoje essa depressão, essa opressão maligna vai sair da tua vida. E se tem algo aí oculto, isolado, Deus vai fazer isso sair para fora. Eu creio, meu Deus. Mas eu fui abusado pelo meu pai, pelo meu tio. Não importa quem abusou de você, mas você não vai deixar esse abuso, essa fatalidade
fatalidade estragar tua vida, teu futuro, teu presente. Uma fatalidade não pode condenar o teu presente. Você vai expor isso aí. Você vai falar sobre isso aí. Porque as pessoas que venceram na vida foram porque falaram sobre o assunto, colocaram o assunto para fora. Mas eu vou prejudicar alguém? Não, você não pode ser prejudicada por causa dos outros. Você não pode viver essa vida de amargura, de opressão, de depressão por causa de alguém que errou, não foi você que errou. Então você tem que pôr isso aí para fora. E quem quer falar com você quer te ajudar. Porque é igual o evangelista disse, você fica na defensiva e as pessoas não conseguem te ajudar. Por causa de um problema do passado. Talvez o problema que ela não resolveu no primeiro casamento, não conseguiu resolver nos outros 4. É verdade. É o que diz, águas passadas não move o moinho. É. Quando Jesus fala com ela que a água que ele lhe der, quer dizer, Jesus está dizendo que a vida que ela vai ter, a velha mulher não vai existir mais. O velho homem, você não vai mais nem lembrar de quem era você no passado. Você vai cada dia querer viver o presente. Aquilo que Deus tem para você de melhor. Aquilo que Deus preparou para você de melhor. Aquilo que Deus tem para entregar de melhor na tua vida. E quando ela vê dessa novidade, ela diz, então me dê para que eu beba para nunca mais. Quer dizer, irmão, ela nunca mais queria viver aquela vida rotineira. Uma vida sem graça, isolada de tudo. Por causa da própria ignorância que ela demonstra aqui no diálogo com Jesus. E tem gente que por ser ignorante é isolado de tudo. Ninguém aguenta ficar perto da pessoa ignorante. E você vê que a falta de conhecimento torna a pessoa ignorante. A pessoa não sabe conversar, não sabe se expressar, não sabe se expor. Quando Jesus vai ensinando ela e ela vai concordando, então ela começou a se interessar pelo que Deus tinha para dar para ela naquele dia. 3 coisas Jesus deu para aquela mulher. Primeiro, ele estava revelando que ele era o Messias. Ele não fez isso para ninguém. Segundo, fazendo ela nascer de novo. Terceiro, no lugar da vergonha, dando dupla honra. Jesus quer se revelar para você. Mas da mesma forma que ele quer se revelar, ele quer que você revele quem você é para ele. Porque ele já sabe, mas você precisa abrir a boca. Porque ela não queria falar sobre o assunto que machucava ela, que ele passe, revácio, replopidioneb. Eu sei, irmão, pastor, mas dói, então, mas por isso que Jesus precisa cuidar dessa ferida. Ele precisa cuidar, precisa espremer, precisa arrancar essa secreção que está te matando. Porque a secreção, se ela não é cuidada dentro de uma ferida, ela pode ter que amputar o braço, amputar a perna. E já pensou, você tem que amputar parte da tua vida por falta de se abrir com Jesus, de se entregar verdadeiramente, de falar a verdade, o que está te machucando. Ela veja que o Senhor é profeta. E eu sei que o Messias vai vir. Quando ele vir, Jesus, sou eu que falo contigo. Jesus não quer saber se você é traficante, se você é nóia, meretriz, feiticeiro, não. Ele quer saber se você quer conhecer ele. Jesus não perguntou se ela tinha assim. Não. Queria saber, ele só queria saber da vida dela para revelação, para Jesus se revelar. Quando ela se entrega, que Jesus diz, o que tu tem agora não é. E eu quero dizer para você, esse problema que você tem agora não é seu. Ele é para Deus resolver. Essa situação que você está vivendo não é para você resolver, é para Deus resolver. Só que você tem que fazer o quê? Uma entrega. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 4 a seguir: deleita-te no Senhor, quer dizer, se entrega, descansa nele. E ele considerar o que deseja o teu coração. O que ela mais queria, ela está no meio da sociedade. Porque quem é que gosta de viver isolado aí, pastor Leonai? Ninguém gosta de viver isolado, irmão. Não é pedra. Não tem, não é pedra, não tem sentimento. Então, o que não tem sentimento deve isolar. Mas, irmão, até as árvores precisam do ser humano perto dela.
Ontem eu estava conversando com a minha sogra e ela falou assim, ó, meu filho, eu acho que as árvores e os animais, tudo sente falta do seu dono. Porque minha mãe estava dizendo que quando o meu avô morreu, houve 3 pés de coqueiro que depois que ele morreu, morreu também. Porque o cuidado que você tem com o que é seu, os outros não têm. O cuidado que Deus tem com você, os outros não têm. O cuidado que Jesus quer ter com você, ninguém teve ainda. Deus quer cuidar de você. Deus quer mostrar para você que Ele é pai e não é padrasto. Tá entendendo? E se os outros cuidam, até morre. Mas se Deus cuidar de você, se você mesmo tentar se cuidar, você pode até morrer, porque você não vai ter recurso para curar certas feridas e traumas da tua vida. Mas Jesus tem. Sou eu, mulher, que falo contigo, Messias. Irmão, que transformação. Ela abriu o jogo com Jesus. Ó, sabe aquele que você tem agora? Também não é teu. Então, vamos lá. Você está disposto a deixar aquilo que não é teu? Está disposto? Não sei se é o ódio, a ira, o rancor, o orgulho, alguém que entrou na tua vida que não te pertence. Situações que você entrou que não é para você. Está disposto a mudar? Abrir mão? Eu vi uma coisa que o irmão falou no nosso culto de quinta-feira que eu achei interessante. Ele falou que Deus mais ama no ser humano é o pastor Marcelo falando lá, que quando a gente abre mão. Então quando você abre mão por amor a Deus, por amor a Cristo, você fala, não, eu vou mudar, Jesus, eu vou abrir mão disso. É o que diz Mateus 11, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz. Então, irmão, quando você rejeita, quando você abre mão por amor a Deus, é isso que alegra o Senhor. Você deixar de ser quem você é para ser quem Deus quer que você seja. Deixar de ser arrogante, impetuoso, ignorante, né? Para ser quem Deus quer que você seja. Para finalizar aqui, evangelista, o interessante é que a cidade da vergonha vai ser a cidade da honra. Samaria. O poço da morte se torna o poço da vida. Porque ali para ela, a vida dela já não tinha mais jeito, estava morta. Aí chegou a fonte da vida. No poço que a tua vida morreu, vai chegar a fonte da vida. Aonde alguém colocou um ponto final na tua história, Jesus coloca um tracinho embaixo, põe uma vírgula. Aonde ela encontrava solidão, ela volta com companhia. Venham ver o Messias. Encontra carinho, aconchego, amor, né? E o negócio é que ela recebe as palavras de Jesus. Você está recebendo essa manhã? Ela aceitou. E aí Jesus falou, você pode ser uma dessas que meu pai está procurando. Verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Você quer adorar mesmo Deus de verdade? Em espírito e verdade? Deixar de hipocrisia? Porque com Deus não dá para ser hipócrita. Não dá, ele já vem, ele dá no meio. Ó, tu tem 5 esposas, agora que tu tem não é teu. Jesus não faz rodeio, irmão. Igual certo pregando, não. Jesus, ele vai direto na ferida. Ele quer curar a ferida. Ele quer espremer. Ainda que você grita, ele quer espremer. Mas no nosso tempo passava aquele mentiolate, né? Que a gente chegava a pular, mas curava. Né? Curava. Ardia, queimava, mas curava. Talvez o mentiolate de Jesus hoje arde, queima, mas cura. Talvez essa geração nova não sabe nem o que é mentiolate. Só quem é do nosso tempo aí sabe o que é o mentiolate. Então deixa Jesus curar você, porque onde você foi envergonhado, vai ter dor. A Bíblia diz que ela volta para a cidade. Quando ela fala, o povo dá crédito e vai até Cristo e vê que é verdadeiramente. Quer dizer, que as palavras que saem da boca dela agora é verdade. Talvez ninguém dava crédito nem acreditava em você, mas o que sair da tua boca a partir de hoje vão dar credibilidade. Glória a Deus. A mudança para alguém que está nos ouvindo aqui hoje
Hoje você vai sair do poço para a fonte de água viva. Hoje você vai sair do poço para a cidade onde a dupla honra de Deus vai contigo. Hoje você vai sair do anonimato para fazer história. Creio, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje a má fama vai ser apagada, mas uma história, uma carreira vai ser construída e edificada. Amém, E Jesus. solidificada. Glória a Deus. Jesus está falando com alguém. Chegou o tempo de eu mudar a tua vida. Chegou o tempo de eu mudar a tua história, entrar na tua vida sentimental, arrancar esse mal que tem te dizimado, que tem te consumido. Aleluia. O desejo de viver, de adorar, de servir. Hoje Deus está arrancando este mal, esse câncer, essa secreção. Hoje Deus está fechando essa ferida, curando, passando a pasta de figo, azeite e te acrescentando anos de vida. Hoje você vai largar esse cântaro pesado e vai carregar um fardo leve e um jugo suave. Quer falar do amor de Cristo. Quem sabe ela andava com aquele cântaro só reclamando da vida. Carregando o peso e ainda reclamando. Agora é o fardo leve. Falar do amor de Jesus. Olha, ela voltou correndo e anunciou para a cidade. Quem estava andando agora voltou correndo. Aí vai para Hebreus, deixar o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Deixe o pecado e o embaraço que tão de perto vos rodeia e correr para a carreira que vos está. Ela correu. E a carreira foi concluída porque até hoje o nome dela está na história. A mulher de Samaria. O seu nome vai entrar na história que Deus está escrevendo para a tua vida. Glória a Deus. Quem vai concluir a carreira é você. Você que vai concluir. Uma pessoa para se tornar um médico tem que ir para a faculdade. Então você, para se tornar um vaso, uma mulher de Deus, um homem de Deus, é o teu testemunho, é o teu dia a dia, aquilo que você vai concluir andando com Cristo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Fique com essa palavra, que Deus possa mudar a tua história nessa manhã, entrar na tua vida nessa manhã, e você possa abrir o coração para que Ele possa fazer aquilo que é necessário para agregar valores à tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, como essa mulher samaritana recebeu da parte de Cristo, porque hoje tem água viva, não é água morta, água viva, fonte das águas vivas que vai jorrar para a vida eterna, e você vai ter alegria em falar do amor de Cristo. Deus hoje está levantando a tua vida, o teu ministério, a tua chamada, levantando a tua casa, o teu casamento, levantando os teus negócios, tirando do fundo do poço para pôr no lugar que merece, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Quero fazer